Este episódio é um oferecimento de Voz Express, a plataforma de telefonia operada por inteligência artificial. Stranger Talks. Os alquimistas chineses identificaram um produto útil para os rituais de purificação no século VIII. Seu uso em festas encantava a todos, antes da pólvora ter aplicações práticas como arma de guerra. A descoberta se espalhou pelo mundo e é evidência de que a inovação vem da China muito antes da tecnologia 5G. Você está ouvindo Stranger Topics, hoje com a entrevista de Marcelo Santos, da Carify. Marcelo Santos é um apaixonado por inovação que está na trilha das health techs antes de o caminho se tornar a highway competitiva que é hoje. Ainda incubada, a Carify apresentou uma solução para a gestão da auditoria de operadoras de saúde. Foi capaz de monitorar 275 mil internações em mais de 750 hospitais, em um modelo flexível aos padrões de cada cliente. Os dados dos pacientes são organizados com foco na saúde e proporcionam um estado hospitalar breve. A Carify criou respostas ágeis para problemas complexos. Marcelo, como você se apresenta? Eu me apresento como entusiasta da inovação, apesar de, ser informática biomédico, ser graduado em informática biomédica pela USP, ter mestrado em bioengenharia, focado no processo de visita hospitalar e hoje, ser CEO da Carify, tenho esse prazer de ser CEO da Carify, focando nesse mercado da saúde para gerar tanta eficiência para o processo, gerar qualidade para os pacientes que estão sendo monitorados de alguma forma, gerar economia financeira, resultado financeiro para as operadoras de saúde, gerar vários benefícios aí que a gente consegue discutir a noite inteira aqui se a gente quiser, mas me apresento principalmente como entusiasta da inovação. A Carify é inovação em gestão de saúde. Conte-nos para a gente ter uma ideia como é que esse setor funciona, a contribuição da Carify e qual a visão para o futuro, já que o mundo está cada vez mais conectado, mais digital. Perfeito. A gente tem uma visão bem ampla do que pode ser a Carify a médio e longo prazo. A gente está falando de um mercado que é totalmente regulado, regulamentado, onde tem muita oportunidade ainda, tá? Então é um mercado onde a tecnologia não chegou em grande parte dos processos e a Carify surgiu daí, entendendo muito bem um processo específico que ainda rodava de forma muito manual e que gerava diversos desafios, vamos colocar assim, para muitas pessoas que estavam relacionadas a esse processo, que é a internação, que é a auditoria de internação. Aplicando tecnologia, aplicando processo, buscando melhorias de formas diferentes, a gente poderia melhorar a qualidade do serviço prestado para o paciente na ponta, trazer um ambiente muito mais agradável para o profissional que está, de alguma forma, atuando ali naquele processo de auditoria e também gerar um resultado financeiro para as instituições que estão vinculadas à internação. Muito se fala hoje em dia da parte financeira do mercado da saúde. E a gente entendeu ali que a gente tinha esse papel também na parte financeira, mas sem deixar de lado todo o nosso propósito inicial, que é como que a gente impacta no final as pessoas. A Carify, então, surgiu de uma oportunidade que a gente teve. Os sócios, inicialmente, já empreendiam, eu e meus dois sócios, José Carlos e a Érica Monteiro. A gente teve uma oportunidade de entrar numa grande operadora de saúde, com a solução que a gente trabalhava na época, isso em 2016 para 2017, e uma vez lá dentro a gente começou a entender mais daquela realidade de operadoras de saúde, hospitais como prestadores de serviços das operadoras e todo o processo de internação, como que ele acontecia. A gente conheceu nessa oportunidade as áreas de auditoria e foi aí que a gente começou a entender que muita coisa acontecia ainda de forma manual e que se aplicando tecnologia a esse processo, a gente poderia trazer diversos benefícios. Então, uma vez lá dentro, mapeando bem esses gaps e sabendo, a gente já trabalhava com tecnologia, sabendo que a tecnologia poderia proporcionar benefícios distintos ali, a gente teve um ambiente muito legal para validar isso, obviamente, ao lado de grandes profissionais de saúde, para a gente
ter, de fato, esse ambiente controlado. Então, em poucos meses de validação, né, de aplicação de tecnologia no processo, a gente já conseguiu gerar benefícios para aquela instituição. E aí a gente começou a entender que o mercado, de fato, estava sedento, né, por soluções, por tecnologia que trouxessem benefícios para esse processo de auditoria de internação. Foi daí que surgiu a CareFi. A gente começou nesse processo específico de auditoria de internação, mas a médio e longo prazo tem muita coisa que pode ser feita. Hoje, o processo que a gente se inseriu lá em 2017, que a gente chama de auditoria concorrente, hoje várias operadoras já estão olhando para ele com mais carinho, tá? Então muitas operadoras sequer faziam ele. Hoje muitas operadoras olham para esse processo, entendem que ele faz sentido e já estão se adequando, começando a trabalhar nele e precisam de tecnologia, obviamente, para ser mais eficientes. Mas quando a gente olha para a internação como um todo, a gente tem um mundo de possibilidades de coisas que podem ser feitas. Porque uma internação, ela pode começar ali dentro de um hospital, com o paciente, né, iniciando um procedimento, indo para um leito, mas depois que esse paciente tem uma alta, muitas das vezes a gente precisa dar continuidade nesse atendimento em casa. Então, um atendimento domiciliar, muitas vezes com outro time dentro da operadora ou outros times de profissionais de saúde que vão fazer esse monitoramento. Internamente, a gente tem diversos processos que rodam vinculados à auditoria, e quanto mais integrada a informação estiver, mais a gente consegue gerar benefício para o paciente e para a cadeia ali, né, para as instituições, para o mercado como um todo. Então, a gente nasceu numa oportunidade de entrar numa operadora de saúde grande, olhando para um processo de auditoria concorrente que era feito manual e entregando benefícios com tecnologia, e começamos a expandir para um atendimento domiciliar, para uma auditoria de contas médicas, para um processo de prorrogação, e ainda tem diversas possibilidades. Como que a gente consegue usar esse dado e chegar até o paciente? Como que a gente consegue vincular a informação da alta desse paciente e já acompanhar esse paciente se ele está tomando a medicação adequada dentro de casa? Como que a gente consegue fazer os profissionais de saúde, de alguma forma, se vincularem ao paciente, entrarem em contato com o paciente num pós-alta? Será que não faz sentido o time assistencial ali dentro do hospital conversar com o paciente via uma plataforma já integrada a 100% dessa jornada e dar continuidade nesse tratamento, pensando num fluxo comum? O futuro, imagino, é mais conectado ainda. 100%. Então, a gente entende que a interoperabilidade dentro de um mesmo produto ou entre produtos é o que vai fazer o futuro da saúde. A gente já vê isso em outros mercados, né? Como o mercado financeiro, o mercado de educação. Quanto mais conectado, mais benefícios a gente consegue gerar. Esse futuro conectado, ele precisa acontecer dentro de uma única empresa. Essa empresa, ela tem que proporcionar 100% das soluções que vão rodar dentro das instituições? Não necessariamente. É aí que a gente enxerga também que parcerias estratégicas vão proporcionar uma velocidade muito maior para a entrega desse valor, tá? Então, hoje a CareFi, a gente é especializado no processo de tecnologia aplicado à auditoria. Muita coisa, obviamente, pode ser feita pela CareFi ainda. Mas quando a gente precisar interoperar com sistemas que também são especializados em algum outro processo específico, por que não unir forças e aí propor uma solução mais completa para o mercado? Então, com certeza, Celso, a gente está falando de um futuro conectado, tá? Seja ele conectando os pontos, conectando as áreas, pensando na auditoria e também conectando pontos, olhando aí, dando um passo para trás, olhando de forma mais macro para a instituição como um todo, mas aí unindo forças com outras soluções, com outras empresas, com outros profissionais. Vocês têm alguma ideia de outras áreas, como modelos de pagamento, por exemplo? Com certeza. Quando a gente fala de auditoria, a gente está entrando diretamente nesse processo financeiro também, né? Então, hoje no mercado muito se fala sobre a mudança dos modelos de pagamento. A gente tem um mercado que, na sua grande parte, é um mercado que trabalha no fee for service. Então, o que se faz, se paga, o que se usa, se paga, né? Mas é um mercado que não... É um modelo que não se mostra muito eficiente, né? E por isso, tanto se conversa, se discute sobre possibilidades de modelos esses que já estão sendo aplicados de algumas formas diferentes nas instituições.
Quando a gente fala de auditoria, a gente está entrando diretamente nisso, porque a gente está falando de eficiência. A gente está falando da melhor aplicação do recurso nos momentos específicos, e isso está diretamente ligado ao modelo. Quando a gente fala de eficiência, a gente fala de valor em saúde, a gente fala de entregar valor de fato para o paciente e como que a gente, de alguma forma, precifica, remunera e trabalha na parte financeira de todo esse fluxo. Então, para o CareFi também existem diversas possibilidades de trabalhar em novos modelos de pagamento, seja a gente levantando indicadores para proporcionar essa mudança de modelo de pagamento, tá? Então, direcionando ali quais são os prestadores mais eficientes, mostrando pontos de inconformidade que podem ser melhorados para a gente gerar mais eficiência e assim implantar modelos melhores em lugares específicos, ou seja, também a gente começando a trabalhar como meio de pagamento. Então, uma vez que a gente está atuando no processo de auditoria e sabendo onde que estão os gaps do processo, entendendo quais são as possibilidades de melhoria e, de fato, entendendo o que pode ser pago dentro de cada fluxo que a gente está monitorando, a gente começa a falar também de antecipação de recebíveis, por exemplo. Marcelo, que outras oportunidades estão relacionadas ao negócio da CareFi, além dessa deixa que você nos deu? A gente tem diversas possibilidades pensando no CareFi. Uma delas, como eu comentei, a gente avançar para modelos de pagamento, né? Outras é a gente ampliar mercado dentro das instituições de saúde, porque quando a gente começou com operadores de saúde, fazia muito sentido a gente trabalhar com auditoria de internação. Mas o papel do auditor é realmente esse de, em conjunto com os profissionais do hospital, propor melhorias, né, de processo, propor melhorias ligadas à eficiência do serviço prestado, à qualidade do serviço prestado. Por que a gente, como solução tecnológica que está ajudando nesse aumento de eficiência da auditoria, por que a gente também não pode pensar em entrar diretamente nas instituições e entender onde estão os gaps vinculados à assistência, os gaps vinculados ao processo do acompanhamento de fato, né? Então, a CareFi hoje já tem conversado com diversos hospitais, por exemplo, que não são o nosso público-alvo, né? A gente trabalha bem forte com operadora de saúde, empresa de auditoria, mas diversos hospitais já têm vindo até a gente porque viram uma possibilidade da gente, com a aplicação, com o aplicativo mobile, com alertas personalizados, com dashboard de indicadores, informações de custo também, aplicar essa tecnologia nesse acompanhamento dentro da instituição, dentro do hospital, e também conseguir proporcionar melhorias no serviço que está sendo prestado, aí sim diretamente no leito, impactando diretamente o paciente, tá? Então, a gente tem diversas possibilidades, a gente enxerga bem forte essa possibilidade de ampliar mercado, então avançando para hospitais, por exemplo, e avançando para outras instituições que de alguma forma estão vinculadas à internação, e a partir daí começar a abrir outros braços, entendendo muito bem já os gaps que a gente está ajudando com tecnologia. Por que não pensar numa forma de educar os profissionais, montando algum curso específico para aquilo que a gente está entendendo, que a gente pode gerar eficiência, mas agora com uma visão mais de educação, né? Será que a gente não consegue trazer profissionais que vão ajudar a gente nesse desafio? A parte também de fintech, como eu comentei. A gente entendeu ali que esse processo de pagamento hospital e operadora, por muitas vezes ele pode levar um tempo muito longo. O quanto que o hospital sofre com esse, não diria atraso, né, mas com essa demora no pagamento, que pode levar de 90 a 120 dias para receber uma conta que já foi fechada, né? Às vezes o paciente internou, saiu, já deu 90 dias que ele saiu, ele já pagou inclusive ali os médicos dele, os profissionais de saúde, né, os enfermeiros, já pagou a conta e ainda está esperando para receber. Será que de alguma forma a gente não consegue gerar eficiência também nesse processo e proporcionar um pagamento antecipado para eles, tá? É através de parceiros a gente começar a disponibilizar a prestação de serviço aonde não necessariamente o serviço chega. Então a gente tem alguns clientes hoje que atendem território nacional, né? São operadoras grandes de saúde. Mas dependendo de onde aquela internação está acontecendo, não necessariamente ele tem um profissional do time dele para estar fazendo esse acompanhamento naquela instituição de saúde, tá? Será que a gente, com os parceiros que a gente já está construindo, a gente não consegue proporcionar essa visita? Será que quando
uma operadora vira para mim e fala assim: estou com um paciente longe aqui da minha sede que eu precisava estar monitorando. Dentro da carteira de parceiros que eu tenho, com diversos profissionais de saúde que já estão vinculados à CareFi, será que eu não consigo proporcionar um médico ou um enfermeiro que possa ir até lá e monitorar essa internação com a visão da auditoria, né? Ainda pensando em auditoria, tá vendo como a gente tem diversas possibilidades de crescer dentro do Health, né? Ainda como Health Tech, e avançando também para outros mercados. Como será o profissional de saúde do futuro? Haverá mais peso para sua formação tecnológica? Muitos se preocupam com o avanço da tecnologia, imaginando que eles vão ser substituídos. Mas a gente não vê dessa forma. Vários dos nossos clientes aumentaram a operação depois que a gente entrou. Porque uma vez que ele está conseguindo ser mais eficiente, ele vai querer fazer mais daquilo, né? Então eu estou sendo tão eficiente que eu quero aumentar o meu time para conseguir olhar mais pacientes, para ser mais eficiente e assim vai, né? É uma bola de neve. Então, o papel do profissional do futuro vai ser, a minha visão, né? Vai ser mais ainda ligado ao acompanhamento do paciente, prezando pela qualidade, pela assistência ali, dentro de tudo que ele aprendeu, né, na sua graduação, aí, com a sua experiência, e muito menos tomando tempo nos trabalhos, nos processos manuais, que é muito do que a gente vê hoje. E é aí que a tecnologia vai entrar, tá? Então, tirando essa necessidade do profissional de saúde ficar naquela linha de produção de trabalho manual, tá? Então, trazendo eficiência nesses pontos e trazendo informação relevante para ele, aí sim, tomar decisões muito mais rápidas e mais assertivas que vão impactar de fato no paciente. Então, eu tenho até uma visão que a gente é como se a gente estivesse voltando no passado, né? Antigamente, a gente tinha aquele médico da família que ia na nossa casa, conhecia, né? Sabia o nome de todo mundo, conhecia a família, né? Eu acho que os profissionais do futuro vão ser mais parecidos até um pouco com os profissionais do passado, né? Que eles vão estar mais ligados aos pacientes que eles estão acompanhando. Porque eles não vão perder tanto tempo com, tenho que preencher planilha, tenho que entrar no sistema fazer não sei o quê. Ele vai conhecer, vai ter mais tempo para estar junto do paciente dele, e aí ele vai conhecer mais o paciente, obviamente, aí de novo, né? É uma bola de neve, ele vai conseguir gerar muito mais benefício para o acompanhamento desse paciente. Em contrapartida, ele tem, obviamente, que ser um profissional conectado, tem que conhecer de tecnologia, essa não tem que ser uma barreira para ele, né? Aplicar tecnologia, utilizar um aplicativo, né? Ele tem que querer mudar, ele tem que querer fazer parte dessa mudança. Marcelo, essa é a entrevista que a gente combinou. Você gostaria de falar alguma coisa? Você queria dar alguma palavra final? Gostaria de complementar o seguinte: apesar do que muito se fala, né, que hoje está na hype, startups, health techs, né, a gente sempre começa de um ponto, entender um problema e ter vontade de fato, proporcionar uma solução para resolver aquele problema. Então, o que eu vejo que no mercado de saúde, no mercado como um todo, né, a gente ainda tem diversos desafios aí para serem resolvidos. O que a gente precisa é de mais e mais profissionais que estão dispostos a propor soluções para impactar de fato o mercado, tá? E outro ponto que eu vejo que é muito importante, que vai de encontro com o que a gente estava falando de futuro da saúde conectada, né? A gente já nasceu com uma mentalidade de que para a gente não fazia sentido fazer tudo, né? Então a gente não quer ser aquela empresa que vai fazer tudo sempre. A gente tem um propósito muito claro, né, que é esse de impactar as pessoas, né, o paciente como paciente, o profissional de saúde como usuário, o gestor como usuário, que ele tem ali os desafios dele, mas impactar as pessoas. Então, como que a gente amplifica o nosso trabalho, como que a gente escala esse impacto pensando no mercado como um todo? Eu só vejo que é uma forma, de fato interoperando soluções, fazendo parcerias entre empresas e fazendo parte dessa saúde conectada, mas de fato estando conectado ao mercado. Então, muito se fala hoje, né, sobre fazer parcerias, integrar sistemas e propor soluções completas, complementares. Pouco se faz. Isso é muito importante. Como que você, dentro do seu mercado, dentro do que você está se propondo a resolver, consegue ser o especialista naquele processo? Quais são os parceiros estratégicos que podem dar a mão para sua empresa e juntos, de fato, aí fazer a diferença para o mercado como um todo
fazer diferença para todo mundo que de alguma forma está vinculado a esse mercado, principalmente os pacientes. Acho que essa é a mensagem que eu tinha para deixar no final. No próximo Stranger Topics, a entrevista é com Bianca Ximenes, Head de Inteligência Artificial da Guppy, uma startup que se destaca na terceirização de recrutamento e seleção de pessoal. Bianca conversa sobre as mulheres que têm como referência na computação, sobre as vantagens e limitações da inteligência artificial na área de recursos humanos e entra no debate sobre a ética aplicada a machine learning. As ideias de Bianca Ximenes estarão disponíveis em 15 dias. Stranger Topics é um podcast que conta com o apoio da eLife e da Buzz Monitor. Nosso foco é em inovação em qualquer área da tecnologia, negócios, sociedade ou filosofia. Nosso contato é strangertopics@elife.com.br. A produção de som é da Sobrado Produtora. Eu sou o Celso Calheiros e esse foi o Stranger Topics. Stranger Topics.